Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Uma alegria ter a sua companhia. Pegue a sua Bíblia, estamos hoje na devocional estudando 1 Coríntios capítulo 4. O apóstolo Paulo aqui vai defender o seu apostolado. Ele vai nos falar sobre os despenseiros de Cristo, ou como diz a NVI, os encarregados dos mistérios de Deus. Quero te convidar então a ler esse texto com muita calma. A gente vai dividir ele em pelo menos 3 partes para que a gente possa compreender qual é o dilema vivenciado por Paulo aqui. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados do mistério de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. O apóstolo Paulo estava recebendo algumas críticas dos irmãos que estavam na igreja de Corinto. Alguns deles nem conviveram com o apóstolo Paulo, não estavam na época que foi plantada a igreja, mas mesmo assim começaram a falar mal de seu ministério. A prova disso é que na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve, ele está indignado porque os irmãos estavam lhe pedindo uma carta de recomendação. Paulo foi quem plantou essa igreja, foi quem iniciou todo esse ministério, mas ele estava recebendo uma forte resistência por conta do partidarismo que existia naquela igreja. Alguns irmãos se consideravam de Apolo, como eu já disse, outros de Pedro, outros de Cristo e alguns também de Paulo. Diante desse partidarismo, ele estava recebendo uma série de julgamentos e críticas. E o apóstolo Paulo se coloca aqui como um despenseiro, como um encarregado do mistério de Deus. O que era o papel, então, de um encarregado ou de um despenseiro? O despenseiro era responsável por todo o estoque de manutenção que a casa iria necessitar. O encarregado da casa é aquele que guardava todos os alimentos, toda a logística da casa passava, então, pelas mãos de um despenseiro, de um encarregado. Paulo se coloca assim, como servo de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Assim como eu e você também devemos ser. Precisamos ser gerentes daquilo que o Senhor tem nos dado, tanto do ponto de vista de preceitos, conceitos e valores do reino, como também de tudo aquilo que temos alcançado em Cristo. Nós somos então servos do Senhor disponíveis para Ele. Paulo diz que um dispenseiro, que um encarregado tinha que ter um pré-requisito: ser fiel. A fidelidade à doutrina, a fidelidade ao Senhor, a fidelidade ao chamado é a marca de um servo de Cristo Jesus. Diante disso, ele fala: eu não me incomodo de ser julgado por vocês. Na verdade, eu mesmo nem me julgo, mas ele traz um preceito importante. Ele diz que nós não deveríamos julgar precipitadamente. Há um tempo certo para julgar. Nós temos que tomar cuidado quando nós vamos julgar líderes. Nós temos que tomar cuidado, na verdade, quando vamos julgar qualquer pessoa. Se nós não temos provas suficientes, se não temos indícios reais, nós não deveríamos dar corda a esse tipo de julgamento. Mas nos nossos dias a fofoca corre solta, uma série de ilações são levantadas e as pessoas tratam conjecturas como se fossem fatos. E a partir de então uma reputação é manchada. Temos que tomar muito cuidado com isso. O apóstolo Paulo estava com a sua consciência tranquila diante de Deus, de tudo aquilo que ele havia feito por aquela igreja, por aqueles irmãos e na sua jornada. E diante disso, ele não tem outra coisa a declarar, a não ser de que ele está preparado para o dia do juízo e para receber a sua recompensa, pois ele acredita que Deus há de recompensar cada um, trazendo a sua aprovação. Na sequência, então, ele começa a falar mais uma vez desse dilema entre ele e Apolo, entre aquele partidarismo da igreja, e ele se coloca, então, como aquele que sempre sofre em detrimento da igreja. Ele vai dizer, em tom de ironia, que os irmãos estavam bem abastecidos, enquanto eles, os apóstolos, os servos, os despenseiros, padeciam e eram martirizados. Olha como ele começa a sua linha de argumentação. Leia comigo. Versículo 6.
Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se glorie a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem tornou vocês diferentes de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido, e se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou, a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra e o lixo do mundo. Como lemos aqui, o apóstolo Paulo fala porque no capítulo anterior ele precisou mencionar o dilema entre ele e Apolo, onde um plantou e o outro regou, simplesmente para colocar limites naquela igreja e para que aqueles irmãos não viessem a continuar preferindo um em detrimento do outro. Não precisava criar uma rivalidade, não era para ter uma briga de torcidas em torno dessas pessoas. O apóstolo Paulo prossegue então fazendo um discurso irônico, dizendo: eu sei que vocês já têm tudo o que querem, eu sei que vocês já são reis, quem dera que vocês fossem reis para que pudéssemos reinar com vocês. Paulo começa então agora a falar sobre esse paralelo, que aquela igreja que foi plantada desfrutava sim de alguns privilégios, enquanto os apóstolos, os presbíteros, aqueles que estavam ali lutando pelo evangelho estavam padecendo. Eles não tinham o que comer, não tinham o que vestir, eles tinham sede. Diante desse cenário de escassez, ele fala: olha, nós somos considerados o lixo do mundo, a escória do mundo. Nós estamos aqui como loucos e vocês os sensatos. Paulo estava querendo fazer o quê? Ele diz: eu não quero envergonhar vocês, mas era necessário que essa igreja olhasse com carinho para a sua liderança. Olhasse com carinho por aqueles que estavam batalhando em nome do evangelho. Essa igreja, de alguma maneira, perdeu a noção do reino, perdeu a noção daqueles que estão ali na frente de batalha. E o que Paulo está tentando fazer aqui é fazer com que esses irmãos possam perceber a beleza do ministério e apoiar, investir, acolher aqueles que têm dedicado a vida no pastorado, no apostolado, sendo então despenseiros ou encarregados de Cristo. Ele chega para concluir como se fosse uma espécie de checkmate na sua argumentação, dizendo: olha, vocês podem ter vários tutores, vocês podem ter milhares de tutores, porém, pai só tem um. Eu gerei vocês. Paulo fala da responsabilidade ministerial dele ao ter evangelizado esses irmãos. Paulo está tentando então adverti-los, mostrando que ele era responsável por tudo aquilo, não para que obtivesse honra, mas para que tivesse o mínimo de respeito, pois esses irmãos agora estavam sendo extremamente desrespeitosos com o ministério e tudo aquilo que Paulo estava padecendo. Vocês vão ver ao longo das cartas de Paulo como ele vai perdendo o controle em determinado momento, diante das acusações e diante do desdém que essa igreja tem com o seu ministério e com o seu apostolado. Mas nesse momento aqui, ele deixa claro: meus irmãos, eu plantei essa igreja. E eu peço então, ele começa agora o bloco, que vocês recebam a Timóteo, porque é por essa razão que eu estou enviando ele. E ele faz então uma severa admoestação, dizendo: como é que vocês querem que eu encontre vocês? Como um pai amoroso ou como alguém que vem disciplinar? Veja só como ele constrói essa ideia. Versículo 17. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm.
Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? O apóstolo Paulo estava mais uma vez incentivando esses irmãos a serem imitadores dele. Ele estava entendendo que o dilema naquela igreja era grande, então ele não podia ir de forma imediata, mas ele envia Timóteo para que pudesse então dar bom testemunho ali e calar estes arrogantes. Paulo chega a dizer, olha, os arrogantes achavam que eu não iria voltar a essa igreja, mas eu vou voltar. E eu não quero fazer uma discussão de palavras, mas eu quero de poder. Paulo está querendo falar o que aqui? O evangelho, ele não é só um discurso bonito. O evangelho é o poder de Deus que transforma vidas. É a ação do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu vou nesta igreja que está vivendo este momento de divisão e eu vou peitar esses arrogantes. Essas pessoas que estão levantando falsos, essas pessoas que estão se colocando como se a igreja não tivesse mais uma liderança, eu vou aí. A questão é, na minha ida, vocês preferem que eu vá com uma vara ou que eu vá com mansidão e amor? O apóstolo Paulo está dando essa opção de que eles se arrependam e mudem a rota. Esse é o desejo do apóstolo Paulo, encontrar uma igreja quebrantada, unida. Mas se não for assim, ele vai lá para exercer a disciplina. Meus amados irmãos, o que é que eu quero trazer como lição para os nossos dias hoje? Primeiro, eu e você precisamos ser sim servos de Cristo, despenseiros do Senhor, fiéis. Temos que agir de uma maneira que imitemos a Cristo Jesus. A arrogância tem que passar longe do nosso coração. E temos que tomar cuidado com o julgamento precipitado, para não acabarmos com reputação de homens e mulheres de Deus. A minha oração no dia de hoje é que Cristo Jesus possa trazer unidade cada vez mais ao nosso meio. Que Deus te abençoe. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva, curte, comente, compartilha. É uma alegria ter a sua companhia todas as noites. Até amanhã às 21h30.